Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa noite. Fala conosco, queremos ouvir o Teu Espírito Santo, queremos receber a Tua palavra no nosso coração, aquela palavra realmente que nos transforma e nos coloca naquele lugar assim de dependência do Senhor. Fala conosco, Deus, libera mesmo aquela palavra que é o trigo fino, que é o mel que escorre da rocha. Queremos Te ouvir, queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos ouvir o Senhor falar conosco, queremos realmente conhecer o propósito do Senhor na nossa família. Por isso, Senhor, nos fala conosco, em nome de Jesus, amém. O conteúdo dessa ministração está na página 4, tá? A crise da sociedade está na página 4, você pode ler essa apostila, pode ler o conteúdo na página 4. Amados, nós nunca vivemos um tempo de tantas transformações como nós temos vivido nos dias de hoje. Não sei se você sabe, uma geração, ela demora mais ou menos aí cerca de 40 anos para que ela mude, né? Uma geração, ela demora 40 anos para que ela seja uma geração que passe por transformações. Mas nós nunca vivemos tantas transformações como nós temos vivido nos dias de hoje. Uma geração, para que ela, caso você pergunte, né? Se a gente for pensar em mudança de geração para geração nos dias de hoje, realmente, amado, quando a gente fala de mudança de geração, hoje nós levamos cerca de 4 anos para que uma geração mude. Antigamente demorava 40 anos, hoje em 4 anos nós já vivemos processo de restauração, de mudança. E se você for perguntar para mim assim, qual seria um dos maiores desafios hoje que nós enfrentamos, sem sombra de dúvida, nós enfrentamos o desafio da família disfuncional. A principal característica da nossa geração é a questão da família disfuncional. Passa para mim, por favor. Esse versículo aí, pode passar. Eu gosto de começar com esse versículo de 2 Timóteo 3, de 1 a 17, que fala: sabe, entretanto, disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Amado, não são tempos difíceis, não são tempos complicados. O texto sagrado de 2 Timóteo diz que nos últimos dias nós viveremos tempos terríveis. Eu fui saber o que significa essa palavra terrível lá no grego. E é interessante, eu não sei nem por que a Sociedade Bíblica não traduziu realmente como o texto está falando, porque lá no original, amado, quando o texto fala que nós vamos viver tempos terríveis, o texto lá fala de uma total possessão demoníaca. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, todas as áreas da sociedade passaria por uma total possessão demoníaca. Então, quando a gente fala de últimos dias, nós estamos falando, o texto sagrado está dizendo, que nós vamos viver terríveis. Existe uma crise que nós vivemos, essa crise ela vai muito mais além de uma crise política, de uma crise econômica, de uma crise na saúde, que é uma crise que está dentro do ser humano, e essa crise a cada dia piora. E é importante pontuar que quando nós falamos a respeito dessa sociedade, a palavra de Deus ela nunca nos enganou dizendo que essa sociedade vai melhorar. Deixa eu falar uma coisa para você, todas as vezes, que vai acontecer raramente isso, tá? Todas as vezes que eu falar uma coisa que é uma interpretação minha, eu jogo a bola para o reverendo de vocês, tá? Depois o reverendo conserta, tá? Fica à vontade. Fala, sabe aquilo que o pastor Eurípides falou, tal? É uma interpretação dele. Desde quando você conhece sobre vida cristã, você ouve falar dos últimos dias, sim ou não?
Então, quando você olha para esse texto aqui, sabe, entretanto, diz que nos últimos dias, quem acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias? Quem não acredita que a gente está vivendo nos últimos dias? Quem não acredita em nada? Tá, nós estamos vivendo os últimos dias. Quando é que começou os últimos dias? Quando o governo PT assumiu o governo do Brasil? Não, olha só. Os últimos dias começaram, como Gálatas fala, Pedro fala isso, que na plenitude dos tempos Deus enviaria seu Filho. Os últimos dias começaram exatamente, essa é a premissa. Quem gosta de escatologia sabe disso. A premissa para a gente estudar escatologia é entender que os últimos dias começaram exatamente no momento em que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus inaugurou, ele mostrou na sua vinda que os últimos dias começaram exatamente no seu advento, quando ele veio ao mundo. Então significa que há mais de 1500 anos atrás, nós já vivíamos os últimos dias. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, há mais de 500 anos atrás, descobrindo o Brasil, nós já vivíamos os últimos dias. Sua tataravó vivia os últimos dias. Mas presta atenção, uma coisa que você precisa entender é que quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, agora chegou naquela hora que é uma forma como eu vejo, já tentei ler, já tentei pesquisar, já estudei, para tentar entender o que muitos intérpretes das Escrituras chegaram a essa conclusão, e eu não consigo chegar a essa conclusão. Não consigo. Eu já ouvi muitos homens de Deus, e são maravilhosos homens de Deus, e eu falo, gente, eu tento entender essa interpretação, mas não é assim que eu vejo nas Escrituras. E não tem como eu falar dos últimos dias, porque essa ministração, a proposta dela é apresentar todo esse adoecimento que nós temos vivido. Não tem como nós falarmos de últimos dias, a gente não tem que tocar nesse assunto. Não tem como nós falar sobre essa sociedade adoecida, uma sociedade doente, sem ter que tocar nessa premissa. Falar de uma sociedade doente, falar de uma sociedade que está profundamente adoecida, é ter que tocar num assunto que eu entendo, na medida que eu fui estudando, que é o pontapé inicial para você compreender o que está acontecendo com a nossa sociedade. O quê? Quando a palavra de Deus diz que nos últimos dias os tempos seriam terríveis, você precisa entender, primeiramente, como eu disse, que os últimos dias começaram no exato momento em que Jesus veio ao mundo. E que nós não sabemos o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem Ele sabe. Eu acho interessante, eu gosto de escatologia, né? E aí eu cheguei, não tem como enumerar as vezes que a igreja cristã marcou a vinda de Jesus. E Ele deu bolo em todo mundo. Ele não veio. Tanto é que a Bíblia fala que Ele virá quando? Quando todo mundo ficar desapercebido. Ele virá como ladrão. O ladrão marca o dia que vem. Falou, eu vou dar uma assaltada na sua casa sexta-feira, 10 horas da noite. O ladrão não faz isso. Então significa que Jesus viria num dia onde todo mundo estaria pensando que Ele não viria. Num momento da história onde todo mundo estaria desapercebido. Então, primeira coisa é que não há possibilidade de nós sabermos a vinda de Jesus. Mas eu posso olhar para a história e eu perceber os sinais que apontam para a vinda dele. E um dos sinais principais que aponta a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é uma corrupção total da humanidade. Tudo que você vê nessa sociedade vai piorar. Tudo. Tudo. Não existe nessa sociedade uma única área dessa sociedade que não vai piorar antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus voltar vamos imaginar, daqui a 2 anos, tudo que existe na sociedade vai piorar em 2 anos.
Então, tudo que o homem puder fazer de corrupção, de perversão, de imoralidade, vai acontecer e vai piorar. Então, nós temos uma lista aí, esse texto aí, é interessante que esse texto de 2 Timóteo é uma lista de como o ser humano vai se corrompendo. Por que eu falei que é uma interpretação que eu já tentei entender? E depois eu descobri que na fé reformada, a maioria dos pais da fé reformada pensavam isso. E eu compreendi, quando eu comecei a ter essa percepção, eu falei, gente, será que isso é uma interpretação minha? Eu fui olhar. Alguém disse uma vez que se você falar algo nas Escrituras que ninguém disse, acenda uma luzinha que pode ser uma heresia. Se você falar de uma coisa que nenhum pai da fé cristã entendeu, você dá um passinho atrás e pensa duas vezes se o que você está falando é bíblico. Eu fui atrás, eu descobri que os pais da fé sempre falaram isso. O quê? A primeira vinda de Jesus foi marcada por um grande derramamento do Espírito Santo. Vocês concordam comigo? Tanto é que Pedro, quando acontece o derramamento do Espírito Santo, e todo mundo estava lá em Atos 2, né, embriagado pelo Espírito, o próprio Pedro falou, olha, o que vocês estão vendo aí não são eles varões que estão tomados de álcool. O que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pois bem, o derramamento do Espírito Santo, escrito lá em Atos 2, em Pentecostes, foi o cumprimento de Joel, sim ou não? O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ok? Então, a primeira vinda de Jesus foi marcada por um grande derramamento do Espírito Santo. Significa que a segunda vinda de Jesus não será marcada por um derramamento do Espírito Santo, como muitos acreditam. A segunda vinda de Jesus Cristo será marcada por um esfriamento da fé. Total esfriamento da fé. O número de cristãos vai ser reduzido a um número muito pequeno. Muito pequeno. A fé cristã vai se tornar algo extremamente corrompido. O amor das pessoas vão se esfriar praticamente em quase todos os corações. E a Bíblia fala que esse amor vai se esfriar por conta do quê? Da iniquidade. E a iniquidade que menciona não é a iniquidade do mundo, porque a iniquidade do mundo sempre existiu. Quando você continua lendo o texto, você vai perceber que muitos chegam na presença de Jesus falando, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Ele vai dizer, eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Então a iniquidade ali começa no meio do povo de Deus. Então quando você olha, passa para mim por favor, Lucas 18, 8 diz, olha só que interessante esse texto diz, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? O próprio texto está falando que quando Jesus Cristo voltar, a fé vai praticamente desaparecer do mundo. Então tudo vai piorar, meus irmãos. Querido, nós temos que orar pelos governantes. Nós temos que orar para que haja paz. Nós temos que orar para que nossos filhos não sejam corrompidos por esse mundo. Mas entenda isso, põe isso na sua cabeça. Você nunca achará nesse mundo um ambiente favorável para que a sua família e os seus filhos amem a Deus. A única coisa que ficará de pé nos últimos dias é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo vai se corromper. Nós oramos por governante, claro que oramos. Nós queremos governantes justos, Bíblia é cheia disso. Mas entenda de uma vez por todas, a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, descrita por Daniel. A pedra cortada sem auxílio, quer dizer, Deus, o que Deus vai fazer no mundo nos últimos dias, não tem mão de ninguém. E o texto fala que Deus corta uma pedra, e essa pedra vem e esmiuça a estátua vista por Nabucodonosor.
E qualquer estudioso de escatologia sabe que cada parte, a cabeça, o tronco, todas as partes da estátua de Nabucodonosor representam os reinos da terra. E os pés da estátua de Nabucodonosor fala de um reino que era um reino misturado, onde era barro e ferro. E eles não se... Significa que todo o esforço que a humanidade fizer para tentar se unir nos últimos dias é impossível. Estados Unidos nunca vai se unir com nenhum governante do mundo. Nenhum império desse mundo vai se unir, porque os pés da estátua de Nabucodonosor são reinos divididos. O que marca os últimos dias são corações divididos. Mas a Bíblia fala que aquela pedra cai e esmiuça todos os reinos da terra. Significa que Deus não tem parte com os reinos desse mundo. Nós oramos pelos nossos presidentes, oramos pelos nossos governantes, mas de uma vez por todas, entenda, são eles que vão nos perseguir. Os governos desse mundo vão nos perseguir. E tudo que você vê nesse mundo vai piorar. E quando você olha, passa para mim, quando você olha para Mateus 24, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos vai se esfriar de todos os corações. Por que eu estou falando isso? Volta o texto lá de 2 Timóteo, por favor. Volta lá. Olha só o que diz. Sabe, entretanto, diz que nos últimos dias os homens serão terríveis. Os tempos serão terríveis, pois os homens amarão a si mesmos. Eles serão mais gananciosos, mais arrogantes, mais presunçosos, mais blasfemos, desrespeitosos aos pais. Escute, não respeitar pai e mãe faz parte de uma geração sem Deus. Cada dia que passa, cada tempo que passa, o respeito não é visto nos filhos. Agora presta atenção, respeito se adquire. Se eu perguntar para mim, senhorita, por que os filhos hoje não respeitam pais? Porque respeito se aprende. Como é que filho respeita pai? Vendo pai e mãe se respeitando. Nenhum filho respeita os seus pais se eles não verem os pais se respeitando. Vivemos um tempo onde mulher não respeita marido, marido não respeita mulher. E automaticamente é um retrato dos seus filhos. Filho que não respeita ninguém é porque vê dentro de casa os seus pais que não se respeitam. O texto continua dizendo, eles serão mais ingratos, ímpios, sem amor pela família, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio. Deixa eu contar uma coisa para você. Existem 3 coisas que nós devemos ter na vida. Se você tiver isso na sua vida, eu sou o primeiro a falar isso. Se você tiver isso na sua vida, você vai vencer todas as suas dificuldades. Sabe quais são as 3 coisas que nós precisamos ter na nossa vida? Domínio próprio, domínio próprio e domínio próprio. Quem tem domínio, na verdade, o pastor Cote fala isso, né? Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. E é verdade, amado. Isso aqui é falta de quê? Domínio próprio em tudo, meu irmão. A gente tem que ter domínio próprio em tudo. Rapaz, vou falar uma coisa para você. Eu, cada dia, estou descobrindo que não é falta de amor que os casais estão se separando. O que mais falta nas discussões de um casamento, de um casal? O que mais falta, gente? Domínio próprio. Domínio próprio. O texto continua dizendo que nos últimos dias eles seriam inimigos do bem, sem domínio próprio, cruéis, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só o relato
Olha só a lista desse texto aí dos últimos dias. Meu irmão, sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala a respeito dessa sociedade profundamente adoecida, passa para mim. Existe uma crise, pode passar. Existe uma crise instalada na sociedade, e essa crise não é apenas, como eu já disse, uma crise na saúde, uma crise na política, uma crise religiosa, econômica, social, é uma crise de valores. E nós vamos entender isso amanhã pela manhã. Quem vai estar aqui amanhã de manhã? Existe uma crise de valores instaladas. Nós vamos falar sobre valores. Essa crise, ela não está fora das pessoas apenas, mas dentro dela. Essa crise não está baseada em falta de recursos, mas sim em falta de valores familiares. Querido, nós hoje somos 46 milhões de evangélicos no Brasil. E nós somos a pior geração de famílias cristãs que já existiu na história da igreja. Nós somos muito bons de culto, de reunião, de cantar, de reunir, mas quando o assunto é lá dentro da nossa casa, a coisa muda completamente. Quando se trata a respeito daquilo que a gente é dentro da nossa casa, amado. Tem um texto que eu gosto demais, passa para mim esse texto aí de Atos 2:40, que diz, com muitas outras palavras, advertia e insistia o Espírito Santo, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Interessante, olha só, pastor. O texto fala que tinha muitas palavras, muitas outras palavras. Olha, se a gente fosse ler, não sei se você já fez essa pergunta, o que era a mensagem que os apóstolos pregavam no início da igreja? O texto está falando. Com muitas outras palavras, existiam outras mensagens que saíam pela boca dos apóstolos, pela boca dos diáconos, pela boca dos presbíteros, mas se pudesse resumir tudo em uma só frase, o que eles pregavam, o texto fala que eles pregavam, salvai-vos dessa geração perversa. A impressão que se dá é que talvez eles falassem, salvai-vos do inferno, e não é do inferno. Que do inferno Jesus nos salvou, mas dessa geração quem salva somos nós. Salvai-vos, vocês se salvem dessa geração. Do inferno Jesus salvou a Luci. Do inferno Jesus salvou o Sérgio. Mas dessa geração, quem salva o Sérgio é a Luci. E quem salva a Luci é o Sérgio. Desta geração, quem salva você somos nós mesmos. E nós temos que ser salvos da nossa geração. Quando você olha para essa geração aqui, passa para mim. Quando você olha para essa geração, onde nós vemos uma sociedade em crise, nós vemos uma família em crise, porque, amado, e uma igreja em crise, porque uma sociedade em crise, querido, é perfeitamente normal. Agora, o que não era para estar em crise era a família e a igreja. E, infelizmente, amado, nós, como sociedade, é isso aí mesmo, essa sociedade só vai corromper, mas não era para ser assim com a gente. Vivemos aquilo que eu tenho chamado na sociedade uma crise moral, não uma crise de imoralidade apenas. Nós vivemos uma crise moral. A sociedade não define moralidade segundo aquilo que as Escrituras dizem. O que é moral hoje, o que é imoral hoje, amanhã pode ser moral. Há 60 anos atrás, se você fosse pego praticando pederastia, você pegava 6 anos de cadeia. Quem sabe o que é pederastia? Relação homossexual. Hoje é crime? Não, hoje é direito. Se é direito, tem direito. Quem viver, verá. A pedofilia vai se tornar nessa sociedade um direito.
vai ser uma prática nessa sociedade. E entenda, põe isso na sua cabeça. Tudo que você vê nessa sociedade, casamento gay não será coisa ridícula diante do que esse mundo vai viver, gente. É porque a gente vai se habituando. Eu venho no Rio de Janeiro assim, sabe? Algumas vezes no mês, depois eu volto no Natal, depois eu volto no outro ano novo. Amado, quando você começa a visitar certas cidades, você percebe que a depravação só está piorando. Exemplo, a forma como eu vejo Curitiba de 7 anos atrás, não melhora, amado. O ser humano só piora. Você vai no Rio de Janeiro, você vem aqui no Rio de Janeiro, você percebe que a nudez, que é uma prática normal, a gente vai em praia, está lá na praia, mas, amado, você anda pelas ruas do Rio de Janeiro, é assustador. Você anda pelas ruas de Curitiba, é assustador. O lesbianismo, desculpe que está sendo transmitido, mas eu trago para a minha pessoa, não para essa igreja, a responsabilidade daquilo que eu estou falando. É terrível o lesbianismo em Curitiba. O que mais existe em Curitiba é pedinte, mendigos e guarda metropolitana cobrando multa de trânsito. Só isso que existe lá. Eu estava na rodoviária, eu contei num quarteirão 14 guardas multando, e nenhuma polícia, mas está lá. O lesbianismo é muito forte no Paraná, muito forte. Com certeza é fruto de uma sociedade extremamente mulher decepcionada com o mundo masculino. Se você fazer um mapeamento em Curitiba, com certeza, esmagadoramente as mulheres são decepcionadas com homens. Quando você vai na sociedade onde tem muita lésbica, é porque as mulheres estão extremamente decepcionadas, abusadas, espancadas. Ela fala, se homem é isso, então não toca no meu corpo. Já no Rio de Janeiro, amado, isso aqui é diagnóstico, tá? Você fica super à vontade quando você faz um raio-x, não fica? Olha que coisa boa é fazer um raio-x, né? Uma mamografia, coisa mais maravilhosa fazer uma mamografia, as mulheres amam fazer, né? Ressonância magnética, pelo amor de Deus. É super desconfortável. Todo raio-x é desconfortável. A nudez no Rio de Janeiro chega a beirar o ridículo. Beira, assim, não se enxergar. Porque tem um tempo atrás, a nudez da mulher era associada ao escultural, ao belo, né? Ao corpo escultural. Agora, sim, no Rio de Janeiro está um negócio assustador. As irmãzinhas dos 70 anos, assim, estão andando peladas na rua. Eu falei, pelo amor de Deus, não é verdade? É um negócio sem pé, sem cabeça. Por quê? Por que eu estou falando isso? Para você entender, tudo que você vê na vida que não tem Deus vai piorar. Vai piorar. Cada dia vai ser pior ter filho, a cada dia vai ser pior achar amigo, a cada dia vai ser pior gente fiel, gente honesta, a cada dia vai ser pior gente que desrespeita. A Bíblia fala isso, porque tudo que é moral vai ser desfeito. Crise de valores, a sociedade vive uma crise de moral, a família vive uma crise de valores. Hoje é valor casar depois dos 35 anos. Isso é valor. A gente é adestrado a ensinar para os nossos filhos que eles têm que trabalhar muito, ganhar muito dinheiro. E você pensa desse jeito, você é crente, convertido, lavado. Se Jesus voltar agora, você vai branquinho para o céu. Mas a sua cabeça foi adestrada a discipular seus filhos, a acreditar que a única maneira que alguém pode casar é quando tem casa, faculdade e dinheiro. Você fala isso para sua filha.
Quando seu filho fala em casamento com você, a primeira coisa que você fala com ele: você nem fez faculdade. Cadê a casa? A gente tem que ter uma frase: quem casa, quer casa. Criando a geração de jovens não, né? De velhos casados, pior que já viveu na terra. Porque os nossos avós, eles casavam para construir uma vida. Casavam para construir até mesmo um patrimônio. Hoje, nós casamos com muita coisa, com muito patrimônio, com uma casa boa, para esfregar na cara um do outro que não precisa um do outro. Vamos casar lá nos 35, entupidos de fornicação, porque alguém fala para mim que vai casar depois dos 35, que já não caiu em fornicação, vai enganar o capeta. Você acha que Deus errou a mão, gente? Você acha que Deus errou a mão? De onde Deus vai inventar de pegar uma menina de 12 anos, um rapaz de 12 anos e colocar desejo sexual nele? Ah, se a gente fosse Deus, não ia ser assim com a gente, não ia fazer isso nunca na vida. A gente ia pegar esse menino, ia criar um ser humano assim, que só lá, depois dos 35, virava um botãozinho nele e ele... que vontade de fazer sexo. Olha, será que Deus errou a mão? Não, meu irmão, não estou falando que a gente tem que casar com 12 anos, que é impossível isso acontecer hoje. Só estou dizendo que não era para ser assim. Nós éramos para casar jovens. Nós éramos para casar com 13, 14 anos. Construir vida junto. Casamento bom é casamento de gente pobre. Gente que não tem nada, são os casais mais felizes na vida. Os casais mais infelizes é casal que esfrega na cara um do outro, que não precisa um do outro. Por quê? Porque os valores são deformados. É uma geração onde ostentam uma cerimônia de casamento, começa na própria cerimônia de casamento. Eu depois que eu comecei a pregar isso, os outros pararam de me chamar para fazer casamento. Porque eu vou falar uma coisa para você: para eu fazer um casamento hoje, tem que me provar que aquele casamento vai custar 10 mil reais. E olha que eu acho muito, que para mim tinha que custar 3 mil. 3 mil reais, você faz uma coisa bela, linda. Mas hoje é um culto à ostentação. Gasto que não tem. Dá presente, porque antigamente a gente casava para ganhar presente. Agora você vai num casamento, mas você sai com uma carroça de presente. Você ganha presente, sua mulher ganha presente, seus filhos ganham presente. Uma vez eu fiz um casamento com uma pessoa que até minha cachorra tinha um presente para ela, esperando para ela. Minha filha recebeu em casa o vestido que ela ia usar na cerimônia de casamento. Antigamente você tinha que passar, você sabia que a sua filhinha ia ser dama, você já falava: lá vai despesa, vou ter que alugar esse vestido. Não era assim? Não, hoje vem tudo pago para você, meu irmão. Os pais gastam um dinheiro que não tem. Uma vez um cara que mexe com cerimônia de casamento falou: pastor, eu não parcelo festa de casamento em 3 vezes, porque na segunda parcela já separaram. E posso falar uma coisa para vocês? Os casamentos mais luxuosos que eu celebrei são os casamentos que menos tinham a presença de Deus. Os casamentos mais simples, onde a família é honrada, Cristo é o centro, são os casamentos mais abençoados, os mais baratos. As irmãs surtam no dia de casar, porque parece que o dia de casar é dia de andar pelada. Eu não sei o que acontece com as irmãs, que o dia de ter casamento é dia de ficar com tudo de fora. Gasto que não tem, então já começa lá na cerimônia. O que eu estou falando, amado, talvez pareça tom de brincadeira, mas é o que eu estou falando lá na própria cerimônia. O casal já está começando a dar os primeiros passos de uma sociedade completamente doente no que diz respeito aos valores. A igreja vive um tempo de testemunho terrível. Eu sou de Goiânia e eu sei os escândalos que envolvem muitos pastores de Goiânia, de dar vergonha, sabe? Eu sou de igreja, mas desde os meus, uma vez eu fiz a conta, eu tenho 42 anos de crente, de evangélico. Eu lembro que assim, a nossa adolescência era assim, ó, você pecava a semana, você ficava a semana toda na escola, e aí você pecava lá na escola.
Aí quando chegava na sexta-feira, que era a reunião de oração, você já vinha aquela cabeça, já vinha assim, sentindo culpável. Meu Deus do céu, eu pequei demais semana na escola, misericórdia, fiz muita bobeira na escola, sangue de Jesus tem poder. Aí você, na sexta-feira você já começava a desconfiar que Deus ia começar a puxar a sua orelha. No culto da mocidade você dava uma disfarçada, mas você estava lá, mas sempre o pastor chegava no final do culto para acabar com a nossa festa. Amém, meus irmãos, aí você já sentia, já. Escola dominical você já entrava em crise. Domingo à noite você levantava a mão reconciliando com Deus, sempre era assim. Aí segunda-feira começava tudo de novo. Segunda-feira você chegava empolgado na escola, não, agora eu vou ser santo. Aí lá na quarta-feira você começava a cair já de novo. Aí começava tudo de novo. Agora não, agora você é assim, você peca a semana inteira, mas peca com gosto. Peca com adultério, com imoralidade, com fornicação, com caixa 2, um monte de pecado. Aí você vai num culto para sentir amado. Não estou dizendo que Deus não tem que nos amar. Meu Deus, eu tenho dezenas de pregação falando do amor de Deus. Mas é só isso, amado. O testemunho de uma igreja que ama o Senhor, cada dia acabou. As igrejas que tem em Goiânia, eu tenho vergonha de falar do tipo de igreja que nós temos em Goiânia. Uma das maiores igrejas lá em Goiânia tem o culto das novinhas. Você está rindo, tinha que chorar. O nível de pecado que a igreja tem lá é terrível. O último pastor foi denunciado em vários abusos sexuais, saiu até na televisão, no jornal local, com a logomarca da igreja no fundo. Aí depois de alguns meses, num culto, esse mesmo pastor chegou lá e falou assim, a casa não caiu. Não preciso nem falar o nome da igreja, né? Mas é terrível, amado. Um testemunho, um tempo onde o testemunho da igreja cada dia é fraco. A falta de disciplina, a falta de confronto de pecado associado a uma vida cristã vazia, sem novo nascimento genuíno, sem transformação de caráter, incentiva um evangelho superficial. E quando se fala de família, a coisa degringola mais ainda. Por que eu estou falando isso? Quando se olha, passa para mim, para essa família contemporânea. Quando você olha para essa família contemporânea, qual é a principal característica da família nos dias de hoje? Quando você olha para essa família hoje, uma das principais características é a sua disfuncionalidade. E deixa eu falar uma coisa para você. O que é família disfuncional? Família disfuncional não é mulher chata. Todas são. Não é homem chato, todos são. Uma coisa que a gente descobre na vida de casado é que você achou que estava casando com a melhor pessoa do mundo. Não, você está casando com a pessoa mais chata do mundo. Não precisa levantar a mão não, porque eu sei que é. Você sabe por quê? Porque nós somos completamente diferentes um do outro. Alguém chegou para mim e falou assim, Eurípides, qual que é o segredo para você viver com uma pessoa, casar com uma pessoa igualzinho você? Eu falei, vira gay, ué. Vira gay, você vai casar com um ser igualzinho você, porque não tem uma pessoa mais parecida comigo que um homem. Rapaz, eu consigo ser amigo de um homem para brigar um com o outro, um amigo assim, macho. Dois amigos, para conseguir brigar, o trem tem que ser muito sério. Mas homem não tem esse negócio de ficar enfiando a vida do outro, se perguntando a vida do outro, não tem, ficar fuçando. Homem não tem esse negócio, não. Homem consegue fazer uma coisa que mulher não consegue fazer, nada. Você sabia que um homem consegue sentar um com o outro num banco de uma praça, fica 3 horas sem conversar? Por que a gente gosta de pescar? Porque o homem gosta de pescar porque ele consegue ficar assim. Ó. Vou te explicar como é que é uma pescaria. Você joga a vara lá e fica lá. Agora vai pegar. Esse é o povo. Agora ia pegar. 2 horas. Perseverança. Se tem um trem se tem um ser humano perseverante, é pescador. Fica lá. Vai pegar. É o outro também. Não, eu vou pegar. 4 horas. Pegou nada. Não vai pegar. Sem conversar. Fazer compra junto, tem coisa melhor do mundo. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma compra com a minha esposa, nós namorava, lá no Norte Shopping. Aí fui experimentar uma calça. Eu falei, gostei dessa. De repente eu estou aqui com a calça no pescoço assim. Ela olhou para mim e falou assim, o que é isso, meu Deus do céu? Eu falei, estou experimentando a calça, mas no pescoço? Eu falei, mas se cabe no pescoço, cabe aqui na cintura. Mas como? Não existe.
Amado, você faz isso, perde um homem, não está nem aí, nem dá para fazer, perde uma mulher, pelo amor de Deus, ela vai fazer você lá naquele lugarzinho, vai ficar aquelas monte de mulher sentada assim, vendo também. Aí ela fala, vem! Eu falo, não, não vai me chamar lá fora não, gente. Vem para ver como é que tá. Aí você vem. Aí fala, vira, aí você levanta. Vai comprar uma calça com seu amigo. Primeiro que ele nem vai dar bola para você. Não é? Nem vai embora. Então, família disfuncional não é marido chato. Isso é normal. Mulher chata, mulher que fala demais, marido calado demais. Família disfuncional não é isso. É família normal. Normal. Criança baguncenta, criança agitada, correndo para lá e para cá. Isso é família normal. Família disfuncional é a mulher que não suporta o marido, o homem que não suporta a mulher, colecionando adultérios. Filhos entregues à homossexualidade, ao lesbianismo, às drogas. Porque é o seguinte, Jesus falou assim, lançai sobre... Gálatas fala, cada um leve os fardos pesados uns dos outros. Gálatas fala isso. Levem os fardos pesados uns dos outros. Então, fardo pesado, a gente carrega. Às vezes o fardo pesado é seu marido, às vezes o fardo pesado é sua esposa, seus filhos, sua vida financeira. Isso todo mundo tem fardo para levar. Mas Jesus fala que ele não tá, que nós deveríamos ir até ele não com os nossos fardos pesados, mas os nossos fardos sobrecarregados. Sobrepeso. O que é sobrecarregado? É um peso que eu não dou conta de carregar. Família disfuncional são práticas que não pertencem a um casamento. Isso não faz parte. Isso está excedendo ao que um homem ou uma mulher deveria carregar. E é isso que adoece. Então, família disfuncional não é gente chata. Família disfuncional é gente emocionalmente adoecida. Gente que não suporta conviver um com o outro. Gente que está totalmente entregue ao adultério, ao pecado e à imoralidade. Por quê, amado? Se nós pudéssemos assim pensar nessa família hoje, quando a gente olha para essa sociedade, as corrupções, as perversões, as imoralidades, tudo isso orbita em volta de um eixo chamado família disfuncional. E se nós pudéssemos resumir em duas palavras, qual a principal obra que Deus precisa realizar na igreja, amado? Assim, na boa, gente. A gente sabe tudo sobre oração em línguas. A gente já sabe tudo sobre vocação, sobre chamado. Amado, a gente não tem material mais para isso mais não. Vida no Espírito, adoração. A gente sabe tudo sobre multiplicação, sobre discipulado, sabe tudo, meu irmão. A gente é preguiçoso. Mas a gente não sabe nada sobre família. Nada. Tem um monte de gente que sabe cuidar de igreja, sabe cuidar de empresa, sabe cuidar de um monte de coisa, mas não sabe cuidar da própria família. Não sabe. Vivemos aquilo que eu tenho chamado, passa para mim, a morte da família. A morte. Bota essa imagem lá para você ver. Isso aí é a família de hoje, tá, gente? Essa é a família contemporânea. Primeiro que você não define quem é quem aí. A única pessoa que você consegue definir numa família contemporânea, vamos ver se você sabe. A mãe. Só. Você não sabe definir quem que é o marido, você não sabe definir quem que é a mulher, você não sabe definir quem que é o filho. Está tudo misturado. Essa que é a família contemporânea de hoje. A figura do pai é uma figura que você não sabe nem quem que é. Você não pode afirmar quem é o filho aí, quem é a filha, quem é homem, quem que é mulher. Porque a indefinição de papéis, eu vou repetir isso, a indefinição de papéis é a marca da família disfuncional. Guarde isso que eu vou te falar aqui. O que destrói um casamento não é a falta de amor. O
que destrói um casamento, talvez você nunca ouviu isso, quanto mais de um pastor. Eu não acredito que o que destrói um casamento é a falta de amor. Porque as nossas avós viviam casadas bem, sem nunca se sentir amadas. Não se sentiam. Talvez nem eram. Mas se você perguntasse para elas se elas eram felizes com a família que tinha, elas falavam, era. Você sabe por quê? Guarde isso. Estou saindo aqui do foco da... Guarde isso. Preste atenção, escute. O que destrói um casamento não é a falta de amor. Tem muita gente divorciando, amando um ao outro. Tem muito casamento que a mulher ama, o marido ama, mas não suportam viver juntos. Porque eles não suportam mais um casamento onde tudo é indefinido. Eu não sei o que esse homem é, eu não sei o que essa mulher é, eu não sei qual a responsabilidade dele, eu não sei qual a responsabilidade da mulher. Então, nos dias de hoje, não é falta de amor que separa os casais. Nos dias de hoje, o que separa os casais é a indefinição da função de cada um. Se alguém vive vida de casado e não se posiciona na sua responsabilidade, ele destrói o casamento dele, mesmo amando. Essa mulher aqui, ela está com esse homem porque ela o ama, mas primariamente é porque ele cumpre o papel dele como homem, e vice-versa. Quem que você acha que separa mais hoje? Homem ou mulher? Quem mais pede divórcio? Homem ou mulher? Mulher. E você sabe por que as mulheres pedem divórcio? Porque elas não suportam carregar um casamento há anos sozinho nas costas. Quando uma mulher chega divorciada de um cara, é porque ela já tentou todas as possibilidades. E ela não aguenta só ela funcionar nesse casamento, nessa família. Qualquer conselheiro que você vai perguntar, ele vai concordar com o que eu estou falando, sim ou não? Pastor, eu não aguento ter que carregar essa casa sozinha nas costas. Então, eu vou falar uma coisa para você, amado. Trabalhar com família hoje, nós temos que parar com essa mania de achar que trabalhar com família é ficar fazendo encontro de casais. É bom? Bom, até porque eu também tenho muito livro para vender, muito seminário para fazer, eu vou pregar nos encontros de casais. É bênção. Trabalhar com família hoje não é só, que é só o que a gente sabe fazer, esse modelo católico de retiro de casais. Você sabia quem inventou esse negócio de retiro de casais? Foram os católicos, né? Qualquer católico sabe muito bem o que é retiro de casais. E a gente copiou isso. Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que a gente só sabe fazer isso. Chá, jantar de casais, retiro de casais, jantar de casais, retiro de casais, jantar de casais, retiro de casais, só isso, jantar de casais, retiro de casais. Se a gente quer trabalhar em família, nós temos que ensinar. Quem é solteiro aqui? Solteiro. Qual o seu nominho aí? Você lá, está de camiseta cinza. A Beatriz. Vou falar uma coisa para você. Não é retiro de casais que vai salvar o futuro casamento. É ensinar a Beatriz a funcionar como esposa e como mulher. Por isso que a família disfuncional. Não está funcionando as famílias de hoje. Não funciona. A gente só sabe trabalhar e mais nada e pagar conta. Mas não funciona dentro de casa. As mulheres não funcionam, os maridos não funcionam, os filhos não funcionam. Os filhos não funcionam, por quê? Porque filho tem um papel na família. Tem coisas que nunca um casal vão aprender um com o outro. Nunca vai. Tem coisa que eu nunca aprenderia com Osana. Eu e Osana vamos aprender com os nossos filhos. Por isso que é chato falar, mas tem que falar. Casal sem filho não amadurece na vida. Não amadurece. Só sabe ser casal. E vicia, tá? Casal vicia em ser casal. Só que Deus não quis formar casal. O propósito de Deus nunca foi um casal. O propósito de Deus sempre foi uma família.
Porque tem coisa que você só aprende tendo filho. Detalhe, homem tem 2 mulheres na vida dele. Queria passar susto em você, não, mulher, mas teu marido teve 2 mulheres na vida. Todo homem tem 2 mulheres na vida. Uma antes de ter filho e outra depois de ter filho. Aquela mulher sem filho é outra mulher, meu irmão. Aquela mulher com filho é outro ser humano. Aquilo vira um outro ser humano. Aquilo, assim, é como se fosse um alienígena que abduziu sua mulher, levou e jogou uma outra lá. Meu irmão. Mas é essa mulher com filho que te amadurece. Os desafios dessa mulher com filho me colocam numa condição completamente diferente de antes. E por que nós somos extremamente adoecidos? Porque a gente não funciona mais como família. Vivemos aquilo que eu tenho chamado, passa para mim, a morte da família. A morte da família. Querendo ou não, nós vivemos hoje a morte da família. E a morte da família está produzindo um quadro devastador na sociedade e na igreja. Um dos maiores desafios que nós temos hoje é trabalhar a problemática da família. Não sei se você sabe, de cada 10 casamentos hoje, 6 vão se separar em 20 anos. 6 vão se separar. Dos 4 que sobra, 2 vivem bem. Os outros 2 se separam em 30 anos. Então, de 10 casamentos hoje, 2 vivem casados. Nós vivemos hoje a cultura do divórcio. A infidelidade conjugal ainda é o principal motivo de divórcio, mas pasmem, as pessoas hoje não estão se separando, está praticamente quase a mesma coisa. Diferença de poucos números. A infidelidade conjugal é ainda o principal motivo de separação. Mas em segundo lugar, quase em primeiro lugar também, é a intolerância. Nós não toleramos viver um com o outro. Por que a gente não tolera? Uma das principais características da intolerância, uma dos principais frutos da intolerância é a guerra. Por que existem guerras entre países? Porque eles não se toleram, compartilhar, viver debaixo do mesmo teto, viver junto. Mas é o principal, ainda é o principal. A história de muita violência, a história de muita homossexualidade, muito adultério, muito vício, sempre tem por trás uma família disfuncional. Vivemos um tempo hoje, nós vamos falar muito sobre isso, que a maioria das crianças hoje estão crescendo sem a referência, sem ver pai e mãe funcionando dentro de casa. A gente funciona lá na empresa, a gente funciona lá na igreja, mas a gente não funciona dentro de casa. E filho não imita quem funciona fora, filho imita quem funciona dentro. Quando você atende uma pessoa no gabinete, quando você atende uma pessoa no aconselhamento, você não está tratando só um problema que ela está vivendo, você está tratando toda uma história de disfuncionalidade naquela família. É o filme que a gente vê todo final de semana, amado. O filho pródigo hoje seria outra história. Se hoje fosse escrever, não é filho pródigo, não é, meu irmão. Não é, hoje é família pródiga. É como se fosse falar, se a gente fosse parafrasear nos dias de hoje, tendo o pai e a mãe chegado para os seus filhos, diz para ele, me dá a parte que cabe, eu e sua mãe vamos cuidar da nossa própria vida. E os filhos ficam na varanda esperando os pais chegarem. Vivemos aquilo que eu tenho chamado, passa para mim, a era do vazio. Vivemos a era do vazio. Mas nós nunca fomos uma geração que necessitasse de tanto cuidado, tanto cuidado. Nunca precisamos de tanta ajuda, nunca precisamos de tanta cura, de tanta restauração. Lá em Curitiba, meu Deus do céu, um pastor jovem, amado, jovem, da PIB de Curitiba se matou. Depois a gente vai ver, conversar com os amigos, eu conhecia ele. Um amigo meu mandou uma conversa de semana passada, printada dele conversando. Se matou. E isso é porque a gente estoura, sabe?
Sabe quantas pessoas se matam, crianças, não estou falando nem adulto. Sabe quantas crianças e adolescentes se matam por dia no Brasil? 26 crianças. Dessas 26, 5 têm idade de 6 anos. Amados, quando você estuda a história da humanidade, nas duas grandes guerras, você não vê uma única menção de suicídio ou demência ou loucura infantil. Mesmo que a humanidade tenha passado por guerras, você não encontra, você não vê lá na história da humanidade, nas duas grandes guerras, criança vendo seus pais ir para campo de concentração. Você vê muito isso naquele filme O Menino do Pijama Listrado, né? Você vê criança vendo os pais no campo de concentração, mas quando você vai na história, você não tem menção de criança com loucura ou suicídio. O que está acontecendo com a nossa geração, que os nossos filhos estão se matando? Pasmem, o Brasil está em primeiro lugar como a nação do povo mais infeliz da terra. Nós somos o povo que mais reclama da vida. Nós somos o povo mais infeliz. As estatísticas pelas clínicas de saúde diz que o povo mais depressivo do Brasil, do mundo, somos nós. Nós estamos no ranking mundial como sendo a nação que mais coloca silicone na adolescência. Mais coloca silicone. O número de ansiolíticos, de consumo de remédios ansiolíticos cresce. Nós somos a nação que mais consome Rivotril. O remédio mais prescrito no Brasil é o Rivotril. Há 5 anos atrás teve um congresso no Canadá, e o tema desse congresso era como anda a saúde do cidadão do século 21. Como anda a saúde, melhor dizendo, como está a saúde emocional do cidadão do século 21. Profissionais da saúde mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, todos levaram relatórios para fazer um levantamento de como anda as emoções, o estado mental e emocional do cidadão do século 21. Eles chegaram à conclusão que o mundo tem apenas 30% de gente lúcida, 70% da humanidade está surtada. A gente vai falar sobre o que é lucidez. Só dá uma palhinha. Lucidez é quando você consegue enxergar o outro. Uma das definições. Uma das definições de lucidez é quando eu enxergo o meu próximo. Eu entendo que o meu próximo, eu enxergo ele. Vou dar um exemplo bobo, mas a gente vai falar mais sobre isso, sobre lucidez. Sabe quando você vê alguém pegar o sofá dele que rasgou, que tem que trocar? Geralmente isso acontece no final de ano. Final de ano a gente troca 2 coisas, televisão e sofá. Comece a prestar atenção. Em novembro você vai começar a ver um monte de sofá na rua jogado fora. Porque troca. Quando eu vejo um sofá na rua jogado fora, o cara vai lá e joga o sofá numa ilha. Aquela ilha no meio da rua. Essa pessoa é uma pessoa que não é lúcida. Por que ela não é lúcida? Porque ela não entende que o lixo que ela produz é dela e não do outro. Uma vez eu vinha para o Rio de Janeiro, minha sogra morava lá na Praça Seca, e tinha uma vizinha que tinha 68 cachorros e mais ou menos uns 20 gatos. Ela me ligou e falou assim: olha, eu estou preocupado, vocês vão passar o Natal aqui em casa, mas tem uma vizinha aqui com muito cachorro, o barulho é ensurdecedor, o cheiro é ensurdecedor. Minha sogra estava preocupada com a gente. Quem deveria fazer isso? A vizinha. Gente doente não enxerga o outro. O que é casamento doente? É um cara que tudo que ele faz, ele só consegue enxergar ele mesmo. O desejo dele, a vontade dele. O que é um casamento doente? É uma mulher que não enxerga ela mesma. O que é um casal doente? É um casal que não enxerga os filhos. Gente lúcida enxerga o outro. Eu tenho um problema seríssimo com barulho. Barulho alto, som alto. Isso é meu ponto fraco.
Eu tenho que exercer domínio próprio, eu tenho que falar calmo, eu tenho que falar para minha esposa me parar, porque eu, sem grosseria, eu chego lá, por favor, querido, eu não preciso ouvir seu barulho. Mas lá em Goiás tem uma coisa pior, porque Goiás é o centro-oeste do Brasil. É o centro do Brasil, então tudo é seco, temperatura de deserto. Você vai, por exemplo, em Cuiabá, você sente o ar quente entrando dentro do seu pulmão. Pense esse calor do Rio de Janeiro seco, sem umidade, é terrível. Então, a temperatura lá é temperatura de deserto. E às vezes, quando eu vejo uma fogueirinha assim no lote de alguém, eu falo, não tem lógica isso não. Eu vou lá. Boa tarde, tudo bem? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Apague esse fogo. Você sabe por quê? Porque quando você acende esse fogo aqui, primeiro que essa cinza aqui, ela é ácida. Vai estragar um monte de roupa. E segundo, porque a temperatura está seca, muita gente aqui vai ter problema respiratório. Pega um saco, se você quiser eu te dou. Eu já levei gente. Fui lá, comprei um pacote de saco de lixo. Falei, pega esse saco de lixo, coloca as folhas tudo aqui dentro, amarra, coloca na porta. Por que a pessoa faz isso? Porque ela não consegue enxergar o quê? O que eu estou fazendo aqui está afetando o outro. Uma das principais características de gente saudável é tudo o que ele faz, ele pensa no outro sim. Eu preocupo com o outro. Deixa eu te falar uma coisa para você. Crente tem intimidade. Existe uma intimidade entre esses dois aqui que ninguém faz parte. Existe uma intimidade entre os dois aqui que ninguém, nem filho, tem acesso. Mas tem uma coisa que crente não tem, é privacidade. Nós temos que se meter na vida dos outros, sim. Intimidade a gente tem, privacidade não. A gente vai bater na porta da sua casa, a gente vai entrar na sua vida, vamos perguntar como é que você está, porque a gente enxerga o outro. Eu estou aqui para preocupar com você. Eu não sou santo só para Deus, não, meu irmão. Eu sou santo para minha esposa, para meus filhos, para meus amigos, para as pessoas que me ouvem. Eu me consagro porque eu sei que a minha vida afeta o outro. Nós somos frutos da vida de alguém. Gente doente está pouco se lixando por aquilo que o outro pensa. Pouco se lixando. Por isso, trabalhar com aconselhamento hoje, trabalhar com pastoreio hoje, é trabalhar com gente adoecida. Passa para mim, vivemos aquilo que eu tenho chamado a perda da afetividade. Nós vamos falar muito sobre essa questão da afetividade, amado. Vamos falar muito sobre afeto. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, eu trabalho isso nesse livro aqui, ó. Eu trabalho isso em carência. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Isso aqui que eu vou falar para vocês, eu vou trabalhar mais no último dia. No último dia não, amanhã à noite que eu vou trabalhar sobre isso. Já estamos finalizando. O movimento da mãe, a mãe, o que resume uma mãe? E o que resume um pai? O movimento da mãe é um movimento para dentro. Mãe é tudo para dentro. Para dentro. Por isso que mãe quer trazer todo mundo para dentro, mãe quer todo mundo ficar em casa, mãe quer todo mundo para dentro da casa, final de semana comendo na casa dela. O movimento do pai é para fora. Tudo que o pai mais quer é que todo mundo trabalhe, assuma a própria vida, seja responsável pelas suas contas. Tudo que pai quer, cada um cuida da sua própria vida. Pai não quer se meter na vida de ninguém, pai normal. Pai não tem paciência de ficar se metendo. Minha esposa, ela me liga, meu menino me liga e fala assim, pai, eu estou saindo aqui, eu estou terminando de sair da reunião de tal lugar e eu vou sair com fulano, beltrano, vou chegar a tal hora. Quando eu escuto isso, você acha que eu acho legal ou fico irritado? Fico irritado, né? Fica dando satisfação da vida dele, ninguém. Você é homem, rapaz. Tudo bem, pai, ó, vou demorar um pouco, mas tal hora chega aqui. Mas não fica falando para onde vai, com quem está, eu não tenho paciência, não. Aí passa um pouquinho, Osana. Cadê o João Pedro? Meu bem, ele saiu com os amigos dele. Para onde foi? Eu falei, não sei, meu bem. Você pegou o telefone de alguém? Pega telefone. Pelo amor de Deus, pega telefone de amigo dele. Por quê? Porque o movimento da mãe sempre é para trazer para perto. Mãe é útero.
Mãe é mama, mama é o que encosta, o que está perto, útero é o que está dentro. Então o movimento da mãe é para dentro. A mãe quer trazer todo mundo para perto, o movimento do pai é para fora. Pai envia, pai projeta, pai está preocupado com aquilo que o filho vai ser, mãe está preocupado com aquilo que o filho é. Pai está preocupado com onde o filho vai chegar, mãe está preocupado com aquilo que o filho está fazendo. Só que presta atenção, esse movimento, que tem muita coisa para a gente falar, eu vou falar, esse movimento para dentro acabou. Porque quem era para estar dentro está, e quem era para estar fora está. Então o movimento está tudo errado dentro de casa. Família disfuncional. Um homem que não consegue ser ninguém lá fora, não consegue, entenda isso. Tudo que um homem tem prazer é quando ele funciona lá fora. E é certo, o homem tem que funcionar lá fora. Ele funciona lá fora como taxista, como comerciante, como empresário. O homem funciona lá fora. A mulher, ela quer saber se tudo está funcionando em casa. Se os filhos estão bem, se a casa está bem, se a coisa está... O homem é assim, ó, o homem chega para o povo e fala assim, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, estou feliz demais, viu? Comprei lá, mandei fazer uma piscina lá fora de casa. Rapaz, eu comprei uma piscina, a mulher está na cabeça da mulher, eu falei, pois é, mas aquela torneira não está funcionando também. O homem está preocupado com coisas grandes, a mulher está preocupada com detalhes. Só que esse movimento para dentro é um movimento dos sentimentos, do afeto, do afeto. A mulher adoeceu nesse processo como homem. Logo, nós somos uma geração que perdemos a afetividade. Só que a afetividade se aprende com mãe. Eu vou falar bem sobre isso amanhã. Hoje é só diagnóstico, tá? Hoje eu só estou falando do problema. Amanhã a gente quer produzir uma solução. Pelo menos tentar. Então, por que nós somos uma geração profundamente perdida nos seus afetos? Porque a mãe está fora, a gente vai falar muito sobre isso. Passa para mim, por favor. Olha só esse texto aí de 2 Timóteo que nós já lemos. Que uma das marcas dessa geração é desobediente a pais e mães ingratos, sem afeto natural. O que é afeto natural? Aquilo que naturalmente se aprende em casa, com pai e mãe. E se perderam. E eu queria finalizar com esse texto aí, de Filipenses 2,15. Passa para mim, por favor. Para que vocês venham tornar-se puros e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e depravada. A palavra perversão significa deformar o original. A gente sabe o que é original, amado? No qual vocês brilham como astros no universo. Eu queria orar com você. Eu queria agora orar com você. Mas antes de orar com você, eu gostaria só de falar esse versículo aí. Volta lá o versículo para mim. Olha só o que esse texto fala. Para que vocês venham tornar-se puros. Olha aqui para mim. Primeira característica de um filho de Deus é a pureza, gente. Não tem como. Não tem como. Não tem como a gente falar sobre filho de Deus sem falar de pureza, gente. Pureza fala de gente diferente, amado. Pureza fala de gente separada. Pureza no casamento. Pureza na vida, pureza nos lábios, pureza na mente, pureza no coração, pureza nos olhos. Para que vocês venham tornar-se puros e sinceros filhos de Deus. Sinceros filhos de Deus. Sinceros filhos de Deus. No meio de uma geração pervertida e depravada, no qual vocês brilham. Você sabe qual que é o contexto desse texto? Quando Paulo fala que nós deveremos brilhar como astros nesse mundo, você sabe qual que é o contexto desse texto? Quando Paulo diz, escute, nós estamos finalizando. Quando Paulo diz que nós somos como astros nesse mundo, o contexto é de um navegante em alto mar. Um homem num navio, no meio de uma noite escura,
numa densa noite escura, aonde ele não vê um palmo na frente dele, aonde ele não tem nem bússola para saber onde é o norte e o sul. Ele não consegue ver nada, ele não vê nenhuma luz, ele não vê nada. Ele não tem nem bússola para saber onde é o norte, o sul, o leste e o oeste. A única referência que esse navegante tem é o quê? Os astros do céu. Paulo fala, no meio de uma geração pervertida, nós somos a referência. Você é referência. Então olha aqui para mim. Eu tenho que dar certo o meu casamento, porque eu sou referência para a minha geração. No meio onde todo mundo coleciona divórcio, nós temos que parar de funcionar no nosso casamento só quando as coisas estão dando certo. A gente tem que funcionar quando está tudo dando errado. Você tem que funcionar como esposa quando o seu casamento não é aquilo que você pensou. Você tem que funcionar como marido quando aquela mulher que você acreditou que era de um jeito, não é nada aquilo que você pensava. Amado, até quando a gente vai funcionar só quando as coisas dão certo? Nós temos que empenhar uma palavra com uma mulher e nunca mais voltar atrás nessa palavra. Nós temos que entender que nós somos referência, mas Jesus não chama a gente só de luz do mundo. Nós somos também o quê? Sal da terra. Para que serve o sal, amado? Na verdade não é temperar, sabia disso? Porque o tempero é de 500 anos para cá. Os alimentos não eram temperados. Esses temperos foi na evolução da culinária. A palavra salvação vem de sal. Por que salvação vem de sal? Por que a palavra salário vem de sal? Porque o salário que as pessoas recebiam há muitos anos atrás, na época de Jesus, era sal. E quando você recebia o seu salário, você salvava o alimento em casa, porque o sal interrompe processos de putrefação. O sal interrompe o apodrecimento. Quando a Bíblia fala que nós somos sal da terra, é porque nós deveríamos interromper o apodrecimento na vida das pessoas. E quando as pessoas chegam na nossa vida, a vida delas tinha que parar de apodrecer. Mas sabe qual que é o maior problema? Parece que a nossa vida está tão podre quanto a vida de um ímpio. E a gente é sal.